Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa. Claro que língua portuguesa, assim, muito assunto para falar, tem muito conteúdo bom, interessante, maravilhoso. Tenho certeza que você já ouviu de alguns e hoje você vai ouvir mais um pouco, porque, aliás, conhecimento nunca é demais, né? Sempre bom a gente poder conhecer, aprender, agregar informações no que nós já temos e sabe quem ganha com isso? Nós mesmos. Porque conforme a gente aprende, a gente consegue colocar em prática e colocando em prática, a vantagem é toda nossa. Claro que aquelas pessoas que estão perto de nós acabam também ganhando, né? Por quê? Porque conhecimento bom não é só aquele conhecimento que a gente aprende. Conhecimento bom é aquele conhecimento que a gente compartilha. E por falar em compartilhar, hoje nós vamos compartilhar algumas coisas que nós encontramos em algumas frases, em alguns textos, para que a gente tenha um pouco mais de facilidade para poder entender. Sabe aquele tipo de palavra que a gente olha assim, ué, que expressão é essa? Que palavra é essa? Essa palavra não tem esse significado. Por que essa palavra está aqui? Por que essa expressão está aqui? E aí nós vamos aprender que diante de todo um contexto que nós temos dentro de um texto, de uma frase do que nós estamos lendo, a gente consegue decifrar o que aquela palavrinha ou o que aquela expressão está querendo dizer. E aí, depois disso, é só alegria. Por quê? Porque a gente consegue interpretar o texto plenamente, 100%, sem ficar com dúvida e entender o que o autor quis nos dizer. E se você for o autor... você não contava com essa parte? Claro que você tem que contar com essa parte. Porque se você for o autor e você coloca lá uma expressão ou uma palavra e deixa ali algumas dicas de como a gente descobrir o que você quis dizer, sabe o que acontece? O seu texto vai ser plenamente entendido. E isso é bom demais, porque você não escreveu um texto à toa, não é? Até aqueles textos que a gente manda para os nossos amigos, até aqueles textos que a gente manda assim para as pessoas que estão na nossa casa. Gente, tudo é texto e tudo a gente quer que as pessoas entendam, não é verdade? Então, olha, fica comigo aqui até o final. Por quê? Porque hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as palavras e expressões que encontramos num texto. E olha, fica despreocupado. Pode ser que algumas você ainda não conheça. Tem problema isso? Problema nenhum. Aliás, o que nós não temos em nossas aulas aqui são problemas. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente ainda não descobriu plenamente, nós descobriremos juntos. Aqui, viu? Eu falo a palavra descobriremos muitas vezes, mas dessa vez deu uma enroladinha. Sabe por quê? Porque acontece, de vez em quando acontece. E acontece com todo mundo, porque aqui não tem problema nenhum. Tá bom? Então vamos para o quadro? Vamos lá, porque eu tenho uma coisinha para compartilhar com você. Por exemplo, olha, quer ver uma frase? Essa frase aqui. João deu mole e perdeu o ônibus. Gente, você olha assim para essa frase e fala assim, João deu mole e perdeu o ônibus. Se você for pegar o significado de cada palavra, talvez a gente não entenda essa expressão toda aqui que está dentro dessa frase. Mas se você entendeu o contexto, até de algumas coisas informais que a gente fala, até se a gente lembrar de uma conversa que você tem às vezes com um amigo, com uma amiga, você vai entender que essas expressões, as palavras que estão aqui, fazem todo sentido. Quer ver? João deu mole. Gente, o que a gente pensa? Deu mole é uma expressão que quer dizer o seguinte, que João, João bobeou, é outra expressão, tá vendo? João
podia ter se preparado melhor para chegar no horário que o ônibus passaria para ele poder pegar. Mas não, João deu mole. João deixou o ônibus passar. E aí a gente fala, e perdeu o ônibus. Ué, como é que ele perdeu algo que não era dele? Mas dentro desse contexto aqui, a gente entende que o João não tinha um ônibus, ele não era proprietário de um ônibus, mas que João perdeu lá o horário de que o ônibus passaria e ele pegaria o ônibus para ir para o destino que ele gostaria de ir. Então, vocês estão entendendo que algumas expressões, algumas palavras, elas, quando entram numa frase ou num texto, elas acabam não fazendo sentido se a gente pensar nelas separadamente. Mas no contexto faz todo sentido. E fazer sentido é uma das finalidades de um texto, né? Tem que fazer sentido. Você tem que entender, você tem que ver, você tem que olhar e saber que o que você está lendo tem uma coerência, tem um objetivo do porquê está escrito. Agora, uma coisa muito importante. Já pensou se caso você não soubesse que essa expressão ou essa palavra tivesse dentro de um contexto, ou você só tivesse expectativa de saber o significado literal delas, sabe o que iria acontecer? Nesse momento, você ia perder a oportunidade de entender uma frase que nós falamos com frequência. O que nós estamos, então, pensando aqui e conversando aqui? Que não é porque a gente, às vezes, não entenda uma palavrinha, uma expressão dentro de um texto, dentro daquilo que nós estamos lendo, que quer dizer que toda a nossa leitura vai ficar comprometida. Ao contrário, aí é que temos que ler um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque nós lemos um pouquinho mais e entendemos com mais profundidade todo o contexto daquele texto, e aí, ainda que nós não venhamos a saber o que está literalmente escrito, pelo contexto a gente vai acabar deduzindo o significado. E deduzindo o significado traz para a gente clareza na leitura, na interpretação, e a informação foi passada com sucesso. Quer ver uma outra coisinha aqui? Se você está lá nas suas redes sociais é uma coisa, mas nem todo mundo tem a obrigação de entender algumas coisas. Mas se a gente estiver dentro de um contexto, a gente consegue. Por exemplo, é claro que essa frase aqui, num contexto, talvez, de uma produção textual, de algo um pouquinho mais formal, a gente não use. Mas essa frase aqui, com essas expressões, assim, com uma palavrinha, com uma siglazinha aqui, sabe, que eu já vou falar, tem se tornado um pouco comum entre nós em alguns ambientes que nós estamos. Olha, quero frisar algo muito importante para você. Nós devemos saber o local que devemos escrever determinadas coisas, não é? Talvez conversando com um amigo a gente escreve de uma forma, tudo bem por isso. Numa produção textual nós escrevemos de outra forma e tudo bem por isso. O importante é a gente saber como se comportar na escrita em cada lugar para que todo mundo entenda, para que todo mundo saiba o que você escreveu e para que você também treine bastante a sua escrita. Então, ó, VC vem hoje para entender dentro do contexto de onde nós usamos essa frase, porque a gente não usa essa frase na produção textual, mas a gente usa muito, né, nas redes sociais, lá no WhatsApp. O VC, nesse contexto, significa você. Nem todo mundo sabe, nem todo mundo talvez use, mas pelo contexto a gente consegue deduzir que é você, né? E dá o sentido. Eu quis mostrar assim também, e algo um pouco mais informal, por quê? Para que a gente entenda
que o importante é que a gente procure entender o que está escrito. E, às vezes, a gente não procura entender o que está escrito, não procura ver qual é o sentido de uma determinada palavra e a gente perde aí, né, o caminho da leitura. E, gente, não precisa. Vamos entender o contexto e, se necessário, vamos atrás de alguns recursos. Vamos no dicionário, vamos perguntar a alguém, vamos conversar com o professor, com a professora, vamos conversar com as pessoas que moram na sua casa. Por quê? Porque às vezes tem uma expressão que para mim não é conhecida, mas para quem está perto de mim é conhecido. E aí acaba me ajudando a entender o que foi escrito. Por exemplo, quando a gente escreve algo, vai pensando aí também numa frase que tem alguma expressão que você ouviu há pouco tempo. Mas olha, quando você chega e põe assim, Rodrigo é maneirão e meu parça. Poxa, você fica assim, ué, tem alguma coisa aí que tá fora do lugar. Mas não, olha dentro desse contexto. Se eu estou conversando, se eu estou escrevendo aí para alguém, se eu estou escrevendo para se eu estou mandando lá um WhatsApp, ou se eu estou escrevendo numa questão mais informal, o maneirão, a gente até consegue entender, né? Mas e o parça? Parça é uma expressão, né? Então, assim, acabou se tornando uma expressão para falar que é parceiro, companheiro, um cara que está sempre junto, um cara que, assim, deu ruim, ele está lá, deu bom, ele está lá. Ele é um excelente amigo. E com certeza você do 5º ano já usou essas duas expressões muitas vezes, né? Porque é muito comum entre nós, né, usar esse tipo de coisa. Então, o parça, nesse contexto, é parceiro. E aí, se você talvez não soubesse, você poderia ir olhando, ó. Se ele está falando que Rodrigo é maneirão, com certeza, para ele falar que ele era parça não é uma coisa ruim, né? Por quê? Porque primeiro ele começou elogiando lá o Rodrigo, que o Rodrigo é maneirão. Não é isso? Então você entende. Pô, peraí. Então será que parça é uma coisa ruim? Será que parça pode ser que, poxa, ele vacila? Não, né? Então você já pode deduzir que parça já era uma coisa legal. E aí, dentro do contexto, dentro da atualidade, você vai saber lá que parça é parceiro. E pode ter também aquelas palavras um pouquinho mais rebuscadas, por exemplo, eu vou pleitear uma vaga no time. Gente, pleitear, o que é isso, né? Sim, gente, pleitear, que você vai disputar uma vaga. Mas é uma palavra que traz ali um sentido, não é? E aí, se você não souber, o que acontece? Você acaba tentando descobrir pelo contexto e você vai aprender rapidamente o que é e vai entender a frase. O que nós estamos querendo dizer? Tanto as questões informais quanto as questões formais, nós vamos ter palavras, nós vamos ter expressões dentro de um texto e que a gente vai precisar ler o contexto para entender o que está sendo falado. Isso tanto no lado formal quanto para as coisas informais que a gente pode estar escrevendo ou falando, tá bom? Guarda isso com você. Não desista do texto. Veja lá todo o contexto para concluir o sentido de todas as palavras, porque se aquela palavrinha está ali, ela é muito importante e ela deveria estar ali e ela é parte importante do texto. Por isso, 5º ano, quero pedir para você, continue vendo o seu material didático, continue lendo e lendo muito junto com o seu professor, com a sua professora e com as pessoas que moram com você. Vou ficando por aqui, viu? E espero estar com você daqui a pouco e mais vezes. E aquele nosso combinado, você estuda daí, eu estudo daqui. Um beijo e até a próxima!